Boa noite. Boa noite todo mundo. Bem-vindos à nossa live de meditação no sábado à noite. Oi, gente. Vamos lá. Oi, Thalita, oi, Júlio. 321. Júlio, pior é que eu realmente esqueço, se não é você. Essa é a nossa live de meditação de número 321, 321ª live. Muito boa noite. Muito bem, oi Estela. Vamos lá. Vamos lá, o que eu tenho para falar hoje? Uma coisa que ajuda na vida, salve Cici, é a gente, eu e Ivone, ter clareza do que a gente quer, né? Então, por exemplo, se você mais quer viver em paz, se isso é claro para você, isso ajuda, né? Daí a gente quer paz, mas a gente também quer que a moto não passe aqui, não faça barulho. Mas é legal a gente ter clareza sobre o que é o mais importante pra gente. É mais fácil fazer escolhas. E é mais fácil para que tudo que existe em volta da gente nos suporte nisso, né? Muito bem. Então vamos lá. Quem está chegando aqui pela primeira vez. Obrigada, Lê. Obrigada. Boa noite. Então quem está chegando aqui pela primeira vez e nunca meditou, não tem problema algum. Aqui tanto vale para quem tem experiência como para quem não tem experiência. Também vale para qualquer perfil, qualquer estilo de vida. Não tem quem não possa, viu? Não tem um jeito de ser que facilite, outro que dificulte, não. É igual para todo mundo. Fala, Mili! Então vamos lá. Boa noite. Minha gatinha já chegou aqui para meditar junto. E lembrar que a gente não faz nada, tá? Então não dá para não conseguir, porque não tem o que a gente vem aqui praticar o não fazer nada. É observar de olhos fechados e permitir que seja. Então, se tiver um monte de pensamento, você conseguiu. Se tiver um monte de emoção, você conseguiu. Se tiver barulho lá fora, você conseguiu. Se tiver uma paz infinita, você conseguiu. Tudo igual. O tipo de experiência que a gente tem quando a gente fecha os olhos, ela não tem um valor diferente de outras, né? Todas funcionam e todas que acontecem tem que acontecer, tá? Então aqui não é para parar pensamento, não é para parar emoção, é para fazer nada. A coisa mais difícil para o ser humano, não fazer nada. A mente humana quer controlar tudo. E aqui é o não controle. Então vamos lá. Tripé da nossa prática. Primeiro, gentileza. Autogentileza. E ela começa na posição que você vai encontrar para fechar os olhos e observar. Que essa posição seja confortável. Tá? É importante que ela seja confortável. E pode se acomodar, pode mexer durante a prática. Não tem esforço. Percebeu que está fazendo qualquer tipo de esforço, inclusive
esforço para ficar numa determinada posição, pode soltar o esforço. Segunda coisa que eu já falei no começo, impossível não conseguir, porque não tem o que a gente faça. Impossível dar errado. A nossa mente julga, decide se foi bom, se deu certo, mas é só mais um pensamento. Fez, deu certo. Então ache essa posição confortável, se acomoda e aí sim fecha os olhos. E fecha os olhos e já começa a praticar a falta de pressa. A falta de reta de chegada. A pressa é para a gente fazer algo, chegar em algum lugar, terminar alguma coisa. Aqui a gente já está onde a gente tem que estar. Aqui e agora. Só tem vida aqui e agora. Quando a gente não está aqui, não tem vida. Então não tem pressa. Então já fecha os olhos e começa a curtir essa experiência de olhos fechados. Percebe como é, percebe como você tá. Sem pressa. E tudo que eu falar aqui, todo convite que eu fizer, basta ter a intenção de fazer, não precisa de perfeccionismo, a intenção já é mais do que suficiente. Então agora coloca a atenção na respiração. Percebe a sua respiração. E como a gente não faz nada, é só mesmo para perceber, não é para melhorar, aprofundar, mudar nada. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do corpo. E agora bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés.
joelhos, quadril, relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar. Sempre sem esforço. Respira na região do coração. Amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está. Enxerga o espaço de olhos fechados. Então, se você estiver na sala, de olhos fechados, percebe o espaço da sala. Se estiver no quarto, o espaço do quarto e assim por diante. Ocupa todo o espaço com a sua atenção. E agora percebe os sons do espaço onde você está. Amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta. E
vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande, como ela é flexível. E agora, de olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente até onde o seu olhar chegar sem esforço. Se for bem pertinho do seu corpo, tá ótimo. E percebe o que você vê de olhos fechados. Literalmente o que você vê. Não é para imaginar, não é para criar, não tem certo nem errado. Então, se você não estiver vendo nada, investiga esse nada. Coloca a atenção nesse nada. Percebe esse nada. Percebe a cor, a textura. Percebe se tem algum som nesse nada. Percebe se esse nada se amplia ou não. Brinca com essa visão de olhos fechados. Percebe se você consegue ver atrás e dos lados de você, de olhos fechados, ou não. E mais importante que tudo, percebe como é a qualidade desse nada, desse lugar que você está vendo aí de olhos fechados. Percebe se está calmo aí. E fica aí. Descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai só olhar, assistir, observar de olhos fechados, permitindo o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. E se tiver pensamento, tudo bem. Barulhos, tudo bem. Sensações no corpo, emoção, sentimento, tudo bem, só observa. E se não tiver nada, se tiver uma paz infinita, tudo bem também. Na verdade, tanto faz. E agora eu vou falar uma frase. A gente vai repetir essa frase em pensamento. Não precisa gostar da frase, não precisa fazer com que a frase faça sentido, não precisa visualizar nada. A gente vai repetir de forma mecânica, simplesmente repetir a frase em pensamento, deixar ela desaparecer nesse nada e continuar só olhando, observando de olhos fechados. Paz sem fim. Repete em pensamento, bem devagar, colocando toda a atenção nas palavras. Paz sem fim.
Deixa as palavras desaparecerem nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados e não faz absolutamente nada. Só observa. Repete mais uma vez, bem devagar, colocando atenção nas palavras, com gentileza, paz sem fim. E observa. E agora eu vou ficar em silêncio um pouquinho, fazendo com vocês. Repete paz sem fim em pensamento e observa. Percebeu que começou a pensar, foi embora, voou, sonhou no pensamento? Não tem problema nenhum. Volta, repete a frase de novo e só observa. Paz sem fim. Repete mais uma vez e só observa. E agora pode abrir os olhos e voltando para cá. Se quiser continuar, continua. Muito bem. Valeu, todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo. Meditar em grupo é sempre muito bom. E fiquem bem. Bom resto de fim de semana. Amanhã é feriado, né? Domingo feriado aqui em São Paulo. Aniversário da cidade. Valeu, gente. Então fiquem bem. Se cuidem. Fechem os olhos todos os dias. E sábado que vem tem mais. Beijos. Até mais. Obrigada.